Você já sentiu que depois de um dia difícil, você volta para casa ou marca de encontrar com aquela sua melhor amiga para tomar um café, sei lá, e você tem uma sensação maravilhosa depois de falar coisas ruins que estão te acontecendo, de sentir um grande alívio? Bom, a ciência explica muito bem qual é essa sensação e por que a gente acaba tendo uma predisposição bem maior para reclamar das coisas, da vida, do que está nos acontecendo. E, na verdade, o nosso cérebro ele não foi feito para nos dar felicidade. O nosso cérebro foi feito para fazer a gente sobreviver. E existe uma lógica para a gente explicar por que a gente gosta, na maioria das vezes, eu não entendo, eu não conheço ninguém que não tenha ou criticado alguém ou se criticado em alguma medida da vida, né? Mas geralmente as pessoas, algumas pessoas têm mais predisposição para reclamar do que outras. Mas essa explicação vem desse lugar, de que o nosso cérebro está ali para resolver um problema e para nos defender. Então, o que geralmente acontece é que a gente tem essa sensação de que a gente vai respirar esse alívio, mas esse alívio é como se fosse 5 minutos de paz. Mas, como eu sempre falo para os meus pacientes, não é a vida que vale a pena ser vivida. Você se alivia, você tem aquele momento ali de pôr para fora, só que existe uma correlação muito grande entre a gente ruminar. Ruminação é um termo técnico da terapia cognitivo-comportamental, da psicologia de modo geral. Da gente ruminar, reclamar e a diferença entre resolver o problema. Quando a gente está ruminando, a gente fica num viés de negatividade. A gente vai ficar ali focado na experiência, na sensação ruim. Na verdade, o que a pessoa que está reclamando ou ruminando quer é pôr para fora uma expectativa que ela tinha ou uma grande frustração que aconteceu. Mas, como eu falei agora há pouco, acaba que essa ruminação está muito mais associado a sintomatologias como depressão, ansiedade, relacionado a psicopatologias do que necessariamente para te tornar mais feliz ou para melhorar a tua vida. Então, às vezes, a gente sente esse alívio momentâneo, que é esses 5 minutos de paz, mas acaba que a ruminação não vai fazer o efeito que você gostaria. Eu estou te trazendo esse assunto, já fazia um tempo que eu queria falar sobre isso, porque foi algo que mexeu comigo, literalmente. Há uns dias atrás, eu me peguei exatamente fazendo o que eu acabei de conversar com vocês. Fui encontrar umas amigas, estava passando por uma frustração e tive aquela sensação, até antes mesmo de falar, né, uma questão pessoal, a gente tinha um projeto, eu e meu marido, e as coisas não estavam andando, e aí eu quis trazer isso à tona, né, reclamar. Na hora que eu estava começando a falar, eu senti uma sensação, juro para vocês, de poder impressionante. É uma tal de química barata dos 5 minutos que eu tô falando para vocês, assim, de dopamina mesmo, né? Porque ali eu fui validada, ali as minhas amigas disseram, ah, nossa, isso é muito ruim mesmo, oh, nossa, tem que fazer alguma coisa, oh, nossa, isso é mesmo, você tá certa. E essa sensação foi me dando essa potência, esse poder. E geralmente esse é o discurso de quem reclama muito. Eu reclamo, mas é porque eu tô certa. Mas deixa eu te falar, por detrás desse perfil existe o que a gente chama de inflexibilidade ou rigidez cognitiva. Porque a gente está olhando para as circunstâncias da nossa vida com a nossa meta não atingida. Mas não necessariamente a nossa meta não atingida é a vida acontecendo. Então, eu, por muitos anos, eu era aquela pessoa de me vitimizar mesmo, isso aí, muitos anos atrás, né? Hoje, né, depois de anos terapeutizada, sendo psicóloga há vários anos, eu não caio mais nesse lugar de excessivo de vítima que eu ficava lá no passado, que era horrível. Mas me peguei nessa situação específica, percebendo que eu estava alimentando esse alívio. E aí, a gente tem que se perguntar a utilidade
da reclamação. Do ponto de vista psicológico e do ponto de vista da ciência, não é benefício reclamar. A gente pode, sim, em algum momento, perceber o que aquela emoção de frustração ou baixa expectativa está querendo nos dizer. Mas daí a gente ficar preso a essa reclamação é um grande problema. Aí você vai dizer assim: ah, mas então, como que o psicólogo ganha dinheiro? Aí a coisa é outra, né? Um cliente, ele até rumina dentro de um processo terapêutico, mas o que acontece dentro da terapia, mesmo que seja falar sobre traumas ou, né, especificamente coisas ruins que estão te acontecendo, é estabelecer uma emoção, né, corretiva. Então, se não tiver aliado a uma ação, acaba que essa ruminação e essa reclamação não tem nenhuma utilidade, a não ser aumentar esse viés de negatividade e trazer para o próprio cérebro um estresse enorme, causando inclusive muitos riscos da pessoa desenvolver uma depressão, uma ansiedade ou outras questões até de isolamento social, porque realmente se a gente parar para pensar, como é que o social lida com pessoas que reclamam demais? Geralmente não lida bem, né? Você acaba sendo um pouco isolado. Eu estou te dizendo isso exatamente porque eu também não quero cair num outro lugar que seria só vamos fazer vibrações positivas, vamos isso ou aquilo outro. Não estou querendo entrar nesse viés. É perigoso, inclusive, a gente não prestar atenção nas nossas emoções e é muito perigoso também a gente cair numa positividade tóxica, que é justamente eu reprimir todas as minhas emoções, não querer me haver com elas, não querer entender o que elas estão querendo me dizer e fazer isso também com outras pessoas, que é justamente viver um lugar de não regulação emocional, mas de superficialidade emocional. E não é isso que é adequado. Mas realmente é interessante refletir o que está por trás desse excesso de reclamação. Será que você consegue perceber? Você se vê assim, como um padrão reclamando? Ou você percebe que em algum momento, alguma fase da tua vida, tu está mais reclamando, mais reclamão? É algo que a gente tem que pensar. Nesse episódio que me aconteceu, meu marido chegou e falou assim: não, você está percebendo que você está muito crítica ultimamente? Aí eu já ia para a resposta automática. Não, mas é porque nisso eu tô certa, que é a clássica resposta que geralmente as pessoas têm. E o que na verdade que a gente pode pensar é que é um ponto de vista e que na nossa vida a gente não vai ter uma linha reta, a gente não vai ter as nossas expectativas totalmente atendidas. Então, muitas vezes a gente usa essas respostas prontas, porque eu sou certa ou porque eu estou certa. Às vezes eu até brinco, é meu ascendente em virgem. Mas, gente, acaba que quem está do outro lado não gosta muito de estar nessa posição de ver você reclamando. E a pergunta que eu gosto de fazer para os pacientes e que eu me fiz também, cara, nesse episódio que eu fui lá, que eu me inflei, que eu me senti poderosa lá falando e recebendo validação, o que é que eu ganhei em relação à resolução de problema? Porque é exatamente isso que acontece com a gente. Quando a gente foca em reclamar, em criticar, se não tiver nenhuma ação ou nenhuma proposição de consciência mesmo do que está acontecendo, então não te serve muito essa reclamação. A não ser para você ter esses seus 5 minutos de glória. E aí acaba que gera até um problema depois, né? Porque pode até causar um certo isolamento social, como eu falei, porque ninguém gosta de a pessoa estar. Parece uma questão mesmo de negatividade, né? Que chata, lá vem ela de novo com essa reclamação dela. Então, uma coisa que eu me fiz, que me ajudou muito, que eu também indico para os pacientes, é dessa situação que me aconteceu, o quanto o que eu fiz foi apenas ruminar, apenas reclamar e pôr para fora, ou o quanto dali surgiu algo efetivo ou uma ação. Se eu estou tão somente só nesse envolvimento de reclamar e não estou gerando nenhuma ação diante disso, ou não estou gerando nenhuma consciência para entender o que me aconteceu, então esse não é o caminho. Então eu tenho que parar, opa, pera, aqui não está tendo uma resolução.
Então, qual a utilidade dessa ruminação? Então, eu vou parar de ruminar. E outra coisa que eu também indico muito para os meus pacientes, que sempre funciona, eu não conheço nenhum paciente que eu tenha indicado essa técnica e tenha dito assim, não, não funcionou. É você marcar a hora para reclamar. E aí, quando eu digo isso, alugue os ouvidos do seu psicoterapeuta, mas não alugue os ouvidos das suas amigas, não, dos seus amigos, não. De preferência, não, porque às vezes aquela pessoa que está escutando ali nem tem uma condição de te ajudar a ter uma emoção corretiva naquele momento. Mas vá por mim. Separa um horário do teu dia, que seja 30 minutos, uma hora, que seja 15 minutos, para você marcar a hora para reclamar. E aí, quando eu indico isso para os pacientes, assim, olha, não economiza. Eu quero que você ponha o cronômetro e fique 15, 30 minutos pensando em todas as possibilidades possíveis dentro dessa ruminação. Aí, você termina aquele tempo que você programou para ruminar e você toca o seu dia. E se vier de novo um pensamento ruminativo de reclamar, de criticar, de ficar ruminando e voltando, você vai dizer para si mesmo, não, não é hora de ruminar. A hora de ruminar é tal hora. Só aí, só esse ato, você já está protegendo seu cérebro muito. Porque, no geral, quando as pessoas estão nessa tendência, elas não conseguem perceber os prejuízos. E, a longo prazo, os riscos, inclusive de psicopatologias, como eu falei. Então, sim, de fato, reclamar no início pode trazer um certo alívio, mas tem que vir com práticas de enfrentamento, né? Tem que vir com alguma ação. Se não vier com alguma ação, pode ser um risco muito grande para o seu cérebro, pode ser um risco muito grande para a sua saúde mental. E, gente, eu falo isso com todo cuidado e toda cautela, para que você não entre nesse viés de positividade tóxica. Porque o que eu vejo muito é uma grande superficialidade. Opa, vibração negativa, sai da vibração negativa, vai para a vibração positiva. Se, gente, não é esse o caminho. Nossas emoções são riquíssimas em nos ajudar. Elas nos orientam sobre a vida. Se eu estou reclamando, em alguma medida, aquilo ali está dizendo que eu estou frustrada com alguma coisa. Das duas, uma. Minha frustração ela pode ser genuína. Então eu vou me dar o direito de ruminar sobre aquela situação. Mas eu não posso perder o caminho, que é a ação. E ninguém consegue resolver problemas se está com a mente bichada, se está muito estressado, se está muito ansioso, se está muito deprimido. E geralmente é isso que acontece quando a ruminação ela vira um vício. É como se você estivesse pedindo aquela dopamina barata, aquele vício barato, rápido e fácil de alcançar. Mas se não te leva a uma construção de uma vida digna, então não compensa, não vale a pena. Então, o cuidado que a gente tem que ter é de observar as emoções e não de julgar as emoções. E principalmente esse cuidado de com quem você está reclamando e para que você está reclamando. Porque às vezes é exatamente isso, é aquela sensação poderosa de validação que não vai te servir muito, às vezes pode até ser um prejuízo dentro de um relacionamento. Então, essa experiência emocional corretiva muitas vezes vem com autoconsciência, quando a gente está atento, quando a gente é o observador de fora das nossas emoções. E aí a gente consegue fazer alguma coisa. Mas, se não, acaba sendo essa dopamina barata que acaba atrapalhando muito os relacionamentos, gerando um isolamento, gerando possibilidades de crises emocionais ou até psicopatologias graves que estão relacionadas a esse crítico interno ou crítico externo. No meu caso, eu percebi que eu não tinha mais o crítico interno há muitos anos, mas eu desenvolvi essa sagacidade de vez em quando estar presa à inflexibilidade ou à rigidez, mas nesse crítico externo, né? E isso acaba não sendo útil de alguma forma. Então, é realmente perceber, faz essa pergunta, tá, eu estou reclamando aqui, mas essa reclamação que eu estou fazendo aqui, ela vai gerar uma ação? O que eu estou aprendendo aqui nesse. O que isso está aqui me gerando? Vai me gerar alguma construção de alguma coisa?
estou tendo um insight aqui nessa reclamação, ou é só essa liberação de dopamina, é só esse prazer de aliviar temporariamente? Na prática, a gente precisa tomar cuidado, tanto com o que a gente reclama, o quanto a gente reclama e com quem a gente reclama. Ainda tem essa. Então, eu quis muito, já fazia um tempo que eu estava pensando muito sobre esse assunto, que é um assunto que vem muito na terapia. Quem tem relacionamento com cônjuge, marido, namorado, enfim, acaba lidando muito com esse viés, porque quando você tem um relacionamento mais profundo, aquela pessoa te vê 24 horas, né? Ou muitas vezes ela vê várias fases de você, vários momentos de você. E às vezes, quando a gente não tem muito essa estrutura de lidar com as nossas emoções, ou regular as nossas emoções, ou ser esse de fora que observa, né, quem está dentro, ou o que está acontecendo dentro, a gente acaba realmente vendo o outro nos dar um espelho de nós mesmos. E eu estou aqui te dizendo com todas as letras, não através de pensamento positivo, nem de lei de atração, nem de vibração, nem de espiritualidade, nada disso. Estou te dizendo que do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da psicologia, acaba que essa ruminação, se ela não tiver um intuito de um enfrentamento, de uma resolução de problema, ou de uma experiência emocional corretiva, com a ajuda, muitas vezes, de um terapeuta, de um profissional, acaba que pode gerar riscos muito maiores para a tua vida. Então, não é, em nenhum momento aqui eu estou falando para você demonizar as suas emoções que vêm através de reclamação, mas você entender o porquê que essa reclamação está vindo, o para que dessa reclamação dentro da sua estrutura. E essas duas dicas que eu te dei, que são dicas que eu costumo usar com os pacientes, funciona demais. Bom, o vídeo então é curtinho, fica por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado desse assunto. Eu gostaria muito que você curtisse esse vídeo. Por favor, que você comentasse nesse vídeo para me dizer se eu estou no caminho certo, se você está gostando desse conteúdo, se você gostaria que eu falasse de um outro assunto. Eu queria muito ter essa participação e eu queria muito crescer aqui nesse canal para ajudar mais pessoas com um conhecimento que eu já tenho há muitos anos. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até!